E realmente sextou, né? Hoje aqui nós recebemos um dos maiores produtores de carne suína do DF. É o CB Agro que já está no ar. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense. Você pode acompanhar o nosso programa nas redes sociais, em todas as plataformas, TV, podcast, YouTube, Twitter. Estamos aí sempre com você. O tema de hoje, como já disse, vamos tratar da carne suína com o Alexandre Senzi. É um prazer recebê-lo aqui, Alexandre. Uma honra estar aqui, Denise. Obrigado pelo convite. Bom, a gente sabe que o consumidor está cada vez mais exigente no que se refere à produção de carne, criação sustentável de animais, né? Como é que o DF está se organizando para atender essa nova demanda aí do mercado? O DF tem se organizado cumprindo a legislação vigente. Nós temos algumas inovações aqui com relação à sustentabilidade. Existe uma granja aqui que nós trabalhamos, que é uma granja que tem um biodigestor. O biodigestor é um equipamento que faz a biodigestão do esterco, do adubo orgânico oriundo dos efluentes da suinocultura e transforma isso em energia, através do motogerador, alternador. Então, a suinocultura, além de produzir alimentos, também produz energia. E isso é sustentabilidade. E como é que a gente pode desenvolver mais? Como é que está essa produção do DF? Ela já atinge todo o mercado? Quantas toneladas de carne se produz aqui hoje? De carne suína? O Brasil é um importante produtor no mundo. O Brasil produz mais de 4 milhões de toneladas de carne suína. O Distrito Federal produz mais de 10 mil toneladas de carne suína. A suinocultura no DF e no Brasil está muito integrada à agricultura, porque a suinocultura é cliente da agricultura, né? O suíno, assim como o frango, consome o milho, a soja, o sorgo, o trigo, a cevada, a aveia. Então, são culturas existentes aqui na região. E devolve o esterco para adubação de lavouras e pastagens. Ou seja, consome a ração animal e, a partir daí, ajuda também na produção do esterco para poder adubar a terra ali para nova produção de grãos. Mas a gente teve um problema sério aí atualmente, que é a questão do preço das carnes de um modo geral. O preço da arroba do boi subiu e há quem diga que isso afeta também os preços da proteína animal como um todo, uma vez que parte do boi vai para a produção de farinha de boi, que isso serve para a produção também, é um dos componentes aí da produção da ração animal. Como é que está isso? Subiu muito o preço? Vocês sentiram dificuldade? Vão ter que aumentar mesmo o preço dos produtos? No início da pandemia, Denise, teve uma retração dos preços, né? Essa preocupação, esse fechamento do comércio, dos mercados. No decorrer da pandemia, principalmente agora, teve uma demanda maior por alimentos, não só no mercado interno, mas também no mercado externo. Mesmo com o fechamento dos restaurantes lá no início? No início retraiu um pouco. Principalmente esse canal de venda para restaurantes, né? Fechou 100%. Mas depois foi recuperando, né? Foi flexibilizando. Alimentos é um item essencial. O agro não parou ao longo dessa pandemia. E as exportações continuaram. O Brasil continuou exportando muito, uma série de produtos agropecuários. E com isso, essa demanda mais recentemente aumentou, né? Seja pelo mercado interno e externo. Consequentemente, os preços subiram. Pois é, eu lembro que no ano passado a Frente Parlamentar de Agricultura fez um evento mostrando que o Brasil ia exportar muito mais para a China por causa da peste suína, que levou a China a abater quase mais de 50% do seu rebanho. Isso ajudou a produção aqui no DF também? Sem dúvida. A China hoje é o nosso principal cliente de carne suína e de outras commodities também agropecuárias, né? No caso, a China, ela responde mais de 50% da nossa exportação de carne suína. Então, com o que ocorreu com a peste suína africana, que é uma doença viral que dizimou, né, grande parte desse plantel da China, quase 50%. E olha que a China é o maior produtor e maior consumidor de carne suína, né? A carne suína ou a carne de porco faz muito parte da tradição de consumo do chinês. Então, eles tiveram que buscar
essas outras alternativas, outros fornecedores ao redor do mundo. E nisso, sem dúvida, o Brasil se beneficiou, não só com a exportação da carne suína, mas também com a exportação, maior demanda da carne bovina e da carne de frango, carne de aves também. O Brasil é hoje o quarto produtor, é isso? Sim, sim. Hoje a gente tem uma fatia de 8% da exportação de suíno no mundo, vem da produção brasileira e é o quarto maior produtor. Considerando a Europa como um bloco, a União Europeia, o Brasil vem na quarta posição em produção. Agora, a pandemia afetou essas exportações? A gente teve aquele problema lá atrás que teve carne de frango, que eles disseram que tinha encontrado. Enfim, houve um problema aí de mercado com a Ásia. Afetou aqui a parte de suínos de exportação? Foi uma coisa mais pontual, momentânea, né? O importante, assim, é o cuidado da cadeia produtiva como um todo, né? Desde os insumos, passando pelas fazendas, pela agroindústria, distribuição e comercialização, né? Nós, produtores, a gente precisa ter um cuidado muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque a gente está produzindo alimentos, né? Então, por exemplo, no caso da suinocultura, há um olhar muito forte com relação à biossegurança, o controle sanitário, aos protocolos sanitários. Nós, recentemente, além da produção para frigoríficos, para alimentos, a gente também produz genética. Recentemente, só como exemplo, a gente fez uma importação do suíno Duroc, lá dos Estados Unidos. Esses animais vieram de avião, uma carga aérea. O que é o suíno Duroc, para os nossos telespectadores que não estão aí acostumados com esse jargão, né, os detalhes técnicos aí da produção? É uma raça bem interessante, a raça assim de origem americana, tem linhagens também que foram desenvolvidas, melhoradas na Europa. É um porco uma pelagem vermelha por marrom, tem uma pigmentação do casco, do focinho, da pele preta. Isso é sinônimo de rusticidade, então é um animal mais rústico, isso é bom porque é mais resistente a doenças. E tem um grande atrativo que é a carne. A carne marmorizada é uma carne com mais sabor, com mais maciez, mais suculência. É um grande atrativo aí para os restaurantes, para quem gosta de ir para a cozinha em casa. E que o mercado brasileiro está conhecendo, Brasília já está conhecendo mais essa opção, né, nos seus restaurantes. E pode ser comparado com o que em relação à carne bovina, por exemplo? O Angus, né, porque ele traz isso na sua genética, a questão do marmoreio. E isso confere mais sabor, né? Uma receita com mais potência, com mais sabor. E o suíno é muito versátil, né, Denise? Vai desde a entrada lá do bolinho com mandioca, no pastel, no estrogonofe, na lasanha. A carne suína pode ser frita, assada, grelhada, vai muito bem no churrasco. O porco tem todos os cortes que o boi tem. Então é muito versátil, é uma bela opção para o consumidor. E já está difundido isso no mercado? Porque o brasileiro antes era mais frango e boi mesmo, né? Não tinha essa tradição da carne suína. Isso já mudou? É interessante que no mundo as principais carnes de consumo é frango e suíno, né? O boi vem depois. No Brasil tem essa tradição da carne bovina e que é uma opção também excelente, né? Acho que o importante é variar, diversificar. Ninguém quer comer o mesmo produto todo dia, né? Mas claro, o porco, a carne suína, sem dúvida é uma bela opção para poder compor a dieta, né? Havia muitos mitos e preconceitos com relação à carne do porco e no passado se criava o porco para banha, né? Não existia refrigeração, não existia a indústria dos óleos vegetais, então o porco era criado para banha, era a moeda da época, e ao longo aí de 70 anos de melhoramento genético, que é o cruzamento entre raças, seleção dos melhores indivíduos para as características desejáveis, né, que o produtor precisa para a qualidade de carne, saiu do porco banha e chegou no suíno carne. É o que a gente apresenta. 70 anos de pesquisa para sim. chegar a essa produção, essa variedade que existe hoje? Sim, a Embrapa contribuiu muito nesse sentido, né? Existe a Embrapa Aves Suínos lá em Concórdia, Santa Catarina, a iniciativa privada, os produtores trazendo raças que pudesse compor o que a gente tem hoje, que é o suíno carne, que é um produto de alta conversão alimentar, que converte muito bem a ração em proteína, né? Em ganho de peso. E no caso do Duroc, a gente está trazendo essa proposta também para poder dar mais sabor ainda, mais do que já é, né, a carne de porco, em função dessa carne marmorizada
e dessa proposta atual. E quanto é a produção de Duroc hoje no Brasil e aqui no DF? Olha, no Brasil, a gente conta hoje com 2 milhões de matrizes tecnificadas, né? Que são suinocultura mais industrial, mais tecnificada, mais em média, em larga escala, de origem controlada, né? A produção tecnificada que controla tudo que entra e sai nas granjas, né? Seja ração, seja os animais. No DF, a gente conta hoje com 10 mil matrizes, que está muito bem integrado aqui à capital, no que tange essa integração da lavoura com a pecuária, né? O suíno é cliente da lavoura e a gente Pois é, era devolve isso isso. que eu ia te perguntar. Essa integração da agricultura, da lavoura, com a produção de suínos e bovinos, ela já está completa? Quais são os desafios para se chegar a essa integração? Porque a gente tem cada vez, embora o Brasil seja um país imenso, o espaço para a agricultura já está muito ocupado. Existe aí toda essa briga com os ambientalistas para não ampliar a área de plantio e também de pastagens, né? Na Amazônia, por exemplo. Enfim, é preciso preservar a floresta, é preciso preservar também as nossas matas. Como é que está isso, essa integração, para que você possa usar a área como ela já é hoje? Enfim, sem aumento de área plantada ou área de pastagem. Sem dúvida, é preciso preservar, né, nossos recursos naturais, nossos insumos naturais. Hoje, o produtor rural no Brasil e aqui no DF não é diferente, trabalha com o Código Ambiental Brasileiro, né, com a normativa ambiental. Cada atividade que a gente exerce aqui, Denise, aqui numa fazenda aqui no Distrito Federal, se ela tiver 10 atividades, você tem uma licença ambiental para cada uma. Outorga de uso da água, né, tem toda uma regulamentação nesse Para sentido. cada atividade, suíno é uma licença, Sim, bovino é outra licença, sim. lavoura, cada tipo de lavoura tem que ter uma licença Sim, diferente? a legislação trata, né, essas atividades, dá um tratamento, disciplina isso. E nós, produtores, a gente tem um desafio, todo o agro, né, tem um desafio de trazer informação para dentro da fazenda, trazer a tecnologia, né, trazer essa história de evolução para que a gente consiga otimizar os nossos recursos, respeitando o meio ambiente, mas produzindo mais, integrando mais, diversificando mais, né. E o DF tem feito isso. O DF eu acho que é um exemplo do que aconteceu no Brasil. Geralmente chegam os grãos, o projeto PADEF foi para iniciar os grãos aqui na capital, e com os grãos vem o suíno, vem o leite, vem a produção de ovos. No segundo momento vem a agroindústria e o comércio e os serviços vêm junto também. A sua família começou aqui com os grãos ou já veio com a produção de suínos? A minha família começou com a imigração italiana para o Brasil, nós fomos para o Rio Grande do Sul. O meu avô, que está até hoje aí na luta, na peleja aí, trabalhando na sua fazenda, com 95 anos, foi criador do porco-banha lá no Rio Grande do Sul. Então a suinocultura faz parte da nossa história, né? E a família ficou sabendo do convite desse projeto do PADEF, né, do desenvolvimento da agricultura aqui para o Distrito Federal, veio conhecer, se fez presente no PADEF, nesse projeto, uma das famílias pioneiras, né, família Sense, nas atividades de agricultura, bovinocultura de corte, criação de boi, e suinocultura, criação de porco, de maneira integrada, né? Mas começou primeiro com os grãos. Primeiro com os grãos. Eu vejo que os grãos ele alavancam muito o agro. E qual foi a lavoura que vocês fizeram? Arroz, milho, trigo? A região tudo começa pelos insumos, pela inovação, pela ciência e tecnologia, né? Então, o PADEF, a região aqui do Centro-Oeste, começou pela soja, as sementes cristalinas na época. E com a soja vem a correção de solo, vem o trabalho aí de perfil de solo, de adubação desse solo, que deu condições também para produzir outras culturas. O trigo é recente, né? Eu falei aqui no trigo, imagina, o DF não começou com trigo, né? O trigo é uma coisa mais recente aqui, né? Sim, sim. Mas já tem alguns anos, novamente vindo da Embrapa, pesquisou uma variedade específica aqui para o Centro-Oeste. Os produtores com a sua veia empreendedora acreditaram, investiram, e hoje é uma realidade o trigo aqui na nossa região. Há uma indústria de trigo lá no PADEF, na Copadef, e nós, como suinocultores, usamos o farelo de trigo para compor as rações dos suínos. A composição da ração, ela fica só no trigo, pega a farinha de boi ou mistura tudo? Mistura tudo, Denise. A gente tem, por exemplo, a nossa criação, nossa produção de suínos,
envolve todas as fases, desde a gestação da porca, a maternidade, a lactação, depois o desmame, né? Todas as fases. Então, para cada fase tem uma dieta, com vários ingredientes nessa ração. Então, a gente tem uma equipe que nos assessora lá de veterinários, de zootecnista, que é um nutricionista. Então, o porquinho hoje tem até nutricionista para poder formular todas essas Ou dietas. seja, há toda uma preocupação, então, com o bem-estar do animal. Sem dúvida. Porque isso também vem sendo uma exigência, né, dos consumidores. Isso, as pesquisas mostram assim, quanto maior o poder econômico e o nível de educação, o consumidor quer saber o que ele está se alimentando, né? E quer ter uma alimentação cada vez mais saudável, quer fazer boas escolhas e quer escolher produtos oriundos de produção autossustentáveis. Então, nesse sentido, sem dúvida, essa preocupação de atender a legislação ambiental e de ter uma produção integrada e sustentável, dentro do ponto de vista ambiental, social e econômico, é muito importante. Eu vejo que cada vez mais o consumidor vai estar atento a isso. E há uma preocupação muito grande para não se usar hormônios também, né? Porque isso pode acabar influenciando no sabor, pode trazer também algum problema de saúde para quem consome a carne. Isso é usado ou não? Não, todo o setor do agronegócio tem uma preocupação grande, né, em todas as cadeias produtivas também, e essa produção, seja agrícola ou pecuária, caminha, né, para algo mais, cada vez mais saudável, um alimento cada vez mais seguro, né, independente assim da escala de produtor. Ou seja, é quanto mais natural, melhor? É isso que vale hoje? Qual é o lema hoje que a gente poderia usar em termos de agricultura e produção de proteína animal? Que lema a gente poderia usar? Quanto mais natural, melhor? Enfim, a gente tem que usar os produtos da terra para beneficiar o animal ou ainda continua com muita coisa química? Eu acredito muito assim que a gente pode conciliar tecnologia, produtividade, também com responsabilidade, né? Nós produtores rurais somos produtores de alimentos, ao mesmo tempo também somos guardião da natureza, né? Temos nossas reservas legais que produzem água para a cidade. No Distrito Federal a gente tem um grande serviço relevante aqui, porque a gente, ao longo desses 50, 60 anos de história, a gente vem gerando renda, emprego, com a legislação ambiental protegendo também o ambiente através das áreas de reserva legal e APP. A área rural do DF foi um grande colchão que segurou esse uso irregular de solo, a grilagem, né? A gente tem um serviço importante Que era fundiário. um problema grande aqui no DF, né? Essa Sim, questão da sim, o grilagem. produtor rural tem essa contribuição também, né? Então, social, econômica, ambiental. Então, atividade assim que tem que ser vista assim com um olhar assim específico pela amplitude de serviços que o produtor rural hoje oferece. Isso nas suas diversas escalas, diversas atividades e diversos tamanhos. O suíno é o grande produto, mas há outras variedades aí no DF, nem só de suínos vive o DF. Como é que está a produção de Angus, que é uma carne também nobre, que começa a ter produção aqui no DF, e o cordeiro, que também tem ali o seu espaço nobre na mesa do brasileiro? Então, são atividades também muito importantes e interessantes aqui para o Distrito Federal, porque integram muito bem com a agricultura, né? Já que os insumos estão aqui. A gente, dentro da nossa empresa, nosso grupo, a gente, além do suíno Duroc, a gente vem trabalhando também com cruzamento com Angus, isso na criação de boi. O Angus é uma raça da Escócia, originária da Escócia, que houve um melhoramento genético muito, muito importante nas Américas, nos Estados Unidos, Argentina e Brasil, que traz também através desse cruzamento, geralmente é usado muito cruzamento com Nelore, que é a base do plantel brasileiro. Ele agrega precocidade na produção desses animais e também a qualidade muito boa da carne, né? Marmoreio, maciez, sabor, suculência, que o mercado aqui no DF também está conhecendo isso e apreciando bastante. E faz parte também das nossas atividades. Ou seja, então vem mais coisa aí de produção. Sim, sim. Vocês pretendem investir mais em qual? Continuar a maior investimento nos suínos ou vai partir para o Angus e para o cordeiro? Eu vejo que a gente vem acompanhando a evolução do agro aqui no DF, né? Com outras empresas também, outras famílias. Então a gente veio diversificando os grãos, né? Além do milho, a soja, feijão, trigo, girassol, no sentido de rotacionar essas culturas, de criar um solo mais estruturado, né? Um perfil de solo
com mais adubo, mais fertilidade, para quebrar os ciclos de pragas e doenças também Pois da é, né? Porque lavoura. hoje em dia tem que fazer essa substituição, né? Essa rotatividade aí da produção. Não é Sim, agora uma tendência aí nesse mercado? sim, isso é importante do ponto de vista agronômico também, né? E do ponto de vista econômico. É importante o produtor ter mais de uma renda, né? Ter mais opções e integrar essas atividades. É o que a gente vem fazendo nos grãos e na pecuária também, com o suíno, com o bovino e também com o cordeiro, né? No caso, a gente tem trabalhado com o cordeiro da raça Dorper, que é uma raça originária da África do Sul. Foi muito melhorada do ponto de vista genético, de melhoramento, de qualidade de carne lá, e que hoje no Brasil também tem feito bastante sucesso junto à mesa do consumidor. Agora eu queria voltar um pouquinho na questão dos suínos. Há um projeto na Câmara dos Deputados, do deputado Afonso Ram, ele é do PP do Rio Grande do Sul, para colocar a carne suína na merenda escolar. Isso ajuda? É possível fazer isso, uma vez que ainda não existe no Brasil uma cultura muito difundida da carne suína? É possível, Denise. Primeiro é importante assim informar que tem muita pesquisa científica, né, com especialistas da área de saúde que atestam a qualidade e o benefício da carne suína, como outras proteínas também animais, né, para a alimentação das pessoas das diversas idades, desde a criança até o idoso. Os produtos de origem animal, eles têm um valor biológico muito bom. Eles são muito mais biodisponíveis para assimilação do nosso organismo, né? É uma proteína, tem um valor proteico muito grande. Do ponto de vista nutricional, traz toda a cadeia de aminoácidos essenciais. Destaque também para as vitaminas do complexo B e alguns minerais como selênio, zinco e ferro, importantes na nossa imunidade. Então é possível sim esse produto na dieta, né? Essa opção na dieta das crianças, nas escolas até pelo custo-benefício também, né? É uma opção, uma proteína mais barata, então mais acessível. Mais barato que o frango, não, né? Não, o frango também é bem acessível, né? Mas dependendo do contexto, pode ser mais acessível do que a carne do boi, por exemplo, né? E é importante também, não só do ponto de vista econômico, de acesso, né, de custo, mas também do ponto de vista das dietas, né? Para você poder diversificar mais. Tem cortes magros no suíno, né? O lombo é um corte muito magro, assim como o filé mignon, os cortes do pernil. Então, tem muitos mitos e preconceitos que ao longo do tempo a gente vai informando e tirando isso, né? Pois é, porque a gente falava aqui que antes, há 70 anos, era apenas a banha que era produzida, né? E isso já ficou para trás, mas a população parece que ainda não tem assim, não está incorporado no dia a dia do brasileiro essa imagem do boi, do suíno como uma carne magra, que pode estar, inclusive, em qualquer dieta que a pessoa fazer, até para perda de peso, é possível que a carne suína esteja presente. Vem aí alguma campanha? Vocês pretendem também investir mais nesse projeto que está lá no Congresso, conversar com os parlamentares para tentar aí ver se as pessoas se conscientizam dos benefícios da carne suína? Sim, nós temos a nossa associação estadual e a associação brasileira também, a BCS, que faz um trabalho assim de excelência a nível de Brasil até lá fora, levando informação, inclusive informação científica relacionada à carne suína, desde lá dos insumos, passando pela produção, pelos frigoríficos também, e junto à comercialização e a maneira de se preparar a carne suína, né? O brasileiro ainda, tirando algumas regiões, como a região sul, os mineiros, né, em Minas Gerais é muito consumida, muito apreciada. O brasileiro ainda precisa descobrir, ter isso em mente, que todo corte que tem no boi, tem no porco também, né? E que é saudável sim, porque a produção hoje é extremamente controlada. Você tem uma diversidade enorme para se fazer com a carne suína. As pessoas que gostam de ir para a cozinha, cozinhar também, enfim, é um leque enorme de opções. E eu convido a todos para visitar esses sites das nossas instituições de produtores, porque tem um leque de receitas lá que as pessoas vão se surpreender. Lá no PADEF tem alguma região, que já que estamos numa sexta-feira, às vezes as pessoas procuram alguma atividade aí no final de semana, alguma coisa que a pessoa possa ir lá para degustar uma carne suína ou ver como é que uma propriedade funciona. Já existe essa tradição de visita às fazendas aqui no DF?
Olha, já assim, se pegar o DF como um todo, né, existe já o turismo rural aqui em Pois é, eu Brasília, digo aqui na região do PADEF, já tem no alguma coisa PADEF vai, que os nossos telespectadores possam ir até lá, ver como é que funciona, como é que é a produção? sim, sim. O PADEF tem um projeto inovador, um grande precursor, que é a Vila Triaca, né, e que está se tornando também um enoturismo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pois é, que ele veio E, inclusive aqui, ele deu entrevista aqui né, pra gente no CB Agro, o exatamente, Ronaldo. exatamente. Projeto muito interessante da Vinícola Brasília, né? E que eu vejo que a Brasília vai cada vez mais ter seus produtos, suas marcas, né? Passar pela agroindústria. E nós, no suíno, não é diferente também, né? A gente está criando esse mercado aqui em Brasília com valor agregado, né? Gerando emprego e renda aqui. A nossa fazenda lá a gente está aberto também a visitações. A gente recebe muito também estudantes de várias instituições para poder mostrar as tecnologias, como a gente produz, clientes que têm interesse de restaurantes aqui da capital, né, das indústrias de alimentos. A gente está aberto não só para falar, mas também principalmente para mostrar o PADEF, que nós estamos fazendo ao longo desses anos todos. Esse projeto das vinícolas, a sua propriedade também está em parceria com o Ronaldo Triaca, da Vila Triaca? Sim, sim, a família Sense, através da Artus, Agropecuária Sense, a gente é um dos sócios lá desse projeto muito interessante e prazeroso, né? E a Vinícola Brasília, a gente já começou a plantar as videiras, né, lá no nosso vinhedo, localizado ali no PADEF, e estamos investindo na futura construção da Vinícola Brasília, que vai ser ali na entrada do PADEF, vai ser um ponto de venda, um ponto de comercialização desses produtos e de degustação. E através do vinho, eu vejo assim, o vinho é a cereja do bolo, é o carro-chefe. Mas através do vinho vem o enoturismo. Vem o turismo para poder conhecer esses produtos lá na fazenda, lá no campo, né? Para ter esse contato direto com o produtor, vivenciar esse momento, essa experiência e conhecer mais de onde vêm os alimentos, quem são esses produtores. Quais são os tipos de uva que as variedades de uva que a sua fazenda vai produzir? Nós plantamos a Syrah, que é uma uva já bastante pesquisada, que o grupo acredita que é uma uva já mais adaptada à região, mas tem outras castas também, outras uvas que já estão sendo plantadas. Na nossa propriedade a gente plantou a Syrah e na sequência vem a Tempranillo. Então, daqui a pouco vamos ter lá um grande complexo, mais uma opção para você que está em casa. É isso? Sim, sim. Quando é que vocês pretendem abrir essa vinícola? Olha, a vinícola, o terreno já está em construção, é só o prazo ano que vem de construção da vinícola, né? Fazendo assim, lógico, com o pé no chão, passo a passo. Mas é um projeto muito bonito, ficou muito bonito assim, a intenção é poder receber as pessoas para aquelas propriedades que já, inclusive tem propriedades lá já organizadas para isso, que já recebem, né? É o caso da Vila Triaca, é o caso da Ercoara, Cordeiros e Vinhos, são propriedades ali no PADEF ou próximos do PADEF que já recebem. O PADEF teve um grande atrativo também espontâneo, que foi a produção de girassol, as lavouras de girassol. E teve uma visitação enorme nos campos lá do PADEF para pessoas tirarem selfie e registrar esse momento. Acho que estava no meio da pandemia e isso acabou ajudando também um pouco. Que aí deu tempo de se organizar e também as pessoas buscavam mais atividade ao ar livre, né? Isso, correto. E vai ter uma adega, assim, alguma coisa? Porque hoje, por exemplo, lá na região do Rio Grande do Sul, né, ali tem a Casa Valduga, que é possível fazer eventos ali, as pessoas às vezes comemoram almoço, aniversário de casamento dentro da adega, vão aquelas famílias italianas, você que é italiano deve Uhum. saber como é que é isso, que vão aquelas famílias imensas, aí fazem aquela festa dentro da adega, e fica só a família mesmo ali, né, que aí faz ali, faz aquele big almoço degustando os vinhos da região. Vai ser possível fazer isso aqui também? Eu acredito que sim, Denise. É uma questão de tempo, né, da evolução do projeto. O importante agora é as lavouras, né, é os vinhedos bem plantados, bem conduzidos. A gente tem uma condição muito boa aqui, que a gente está na altitude a 1.000 metros, né? Isso dá uma condição boa para os vinhedos. E a colheita também, através do que o Ronaldo explicou aqui, uma técnica de dupla poda, ou poda invertida, a gente leva essa colheita no inverno, onde não chove aqui, e você tem um BRICS, um teor de açúcar melhor nesse produto.
consequentemente, você tem um potencial muito grande desses vinhos tintos, né? Então, eu acredito que dá para evoluir para isso com o tempo também. E a carne suína combina bem com vinho? É um casamento perfeito. Ok. Bom, doutor Alexandre Sensi, muito obrigada pela sua presença aqui. Espero que o senhor volte quando tiver com essa vinícola aí tinindo, para a gente trazer todas as novidades aqui em primeira mão para os nossos telespectadores do CB Agro. Muito obrigado. Bom, o CB Agro fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Na semana que vem eu estou de folga, mas vai ter muita gente aqui para passar esse momento tão agradável com você. Boa semana, até a próxima. Tchau.